Oi, boa tarde. Eu estava pensando naquele versículo, Romanos, capítulo 8 e o versículo 28, que diz assim, que todas as coisas contribuem. E eu estava pensando comigo e lembrando de uma história. Existia uma certa cidade, um homem que trabalhava em uma mina. E ele já tinha um apelido que sempre uma pessoa que gosta muito de falar um versículo ou dizer alguma palavra, sempre procura um apelidozinho para ele. E colocaram o apelido dele, o Irmão Coopera. E nesse Irmão Coopera, lá na mina em que ele trabalhava, ele era conhecido como Irmão Coopera. E muitas vezes ele falava alguma coisa e sempre chamava. Ele não tinha mais nome. Era sempre Irmão Coopera para lá, Irmão Coopera para cá. E uma certa vez, ele estava esperando a hora do almoço, todos estavam com bastante fome e neste exatamente dia e hora vieram o almoço de todos os trabalhadores, menos o do Irmão Coopera, como eles o chamavam. E começou aquela brincadeira que era um momento realmente sem graça. Ah, deve ser porque cooperou, irmão, para o seu almoço não vir. Porque tudo coopera, né? Tudo coopera para o bem. Então eu acho que hoje o seu almoço não veio para o seu bem. E ele não entendeu, estava muito faminto, todos estavam ali muito faminto, já era a hora mesmo do almoço. E ele resolveu sair um pouco assim da mina e começou a caminhar. Eu imagina agora junto comigo a dor que aquele irmão ele estava sentindo naquela hora. E às vezes até sem entender, porque não acontece, não é, em nossas vidas, as coisas acontecem e a gente não consegue entender o porquê está acontecendo. Pronto. E ele saiu e não conseguiu entender e foi dar um passeio. E naquele passeio em que ele foi dar, nenhum ali ofereceu um pouco da sua alimentação. Era aquelas marmitinhas que já chegavam pronta e nenhum resolveu oferecer um pouco para ele. E ele saiu ali e começou a conversar com Deus. E no momento em que ele estava conversando ali com Deus, ele ouviu um estrondo muito, muito, muito forte. E ele olhou para trás assim, sem entender bem o que estava acontecendo. E naquela mina houve uma explosão. E todos que estavam ali naquele momento morreram. E somente o Irmão Coopera, que o almoço dele não chegou exatamente naquele dia, naquela hora,
e ele precisou sair daquela mina, porque estava com muita fome e não queria ficar ali olhando, vendo o que estava ali, comendo, e ele foi conversar com Jesus, tentar entender o motivo, por que aconteceu aquilo, por que Deus permitiu que acontecesse, por que aconteceu aquilo e todos ficaram rindo dele. Há palavras no ouvido dele, porque tudo coopera, irmão, para o bem. Não é o que o Senhor diz? Tudo coopera para o bem daqueles que são chamados. E verdadeiramente se cumpriu a palavra em que ele pregava, porque sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto. Aleluia! Que fique esta palavra em nosso coração, porque o bem e o mal, Deus, Ele está sempre fazendo o que é bom e o que aos nossos olhos parece ruim, mas não é. É porque Deus, Ele faz o que Ele apraz, mas muitas vezes, aleluia, Ele está fazendo o que é bom para nós. É só porque no momento em que está acontecendo, nós não estamos compreendendo que está cooperando para o nosso bem. Mas que essa palavra, ela seja como um bálsamo no teu coração. E você lembre que tudo coopera, tudo contribui, porque tem versões bíblicas que diz assim: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados. Aleluia! Tudo que Ele faz é bom. Lembra disso, tá? Tudo que Ele faz é bom. Depois você vai entender o porquê Ele fez. E somente o irmão coopera escapou. E isto foi uma história que aconteceu e que sirva de exemplo para mim e para você. Que Deus, Ele sempre está fazendo o melhor e nós precisamos entender a vontade dEle. Amém?